Estamos todos condicionados, como ingleses, russos, hinduístas, cristãos, budistas, ou o que quer que seja. Somos moldados pela sociedade, pelo ambiente. Nós somos o ambiente. A maioria de vocês, sem dúvida, crê em Deus, em Jesus, porque nesta crença foram educados. Ao passo que na Rússia as pessoas foram condicionadas para não aceitarem nada disso. A totalidade do condicionamento da mente é o conhecido. E esse condicionamento pode ser quebrado, mas não por meio de análise. Só pode ser quebrado quando considerado de maneira negativa. E essa maneira negativa não é o oposto da positiva. Assim como o amor não é o oposto do ódio, assim também esse negativo não é o oposto de positivo, que é exame, análise, esforço para alterar o padrão existente ou para se ajustar a um padrão diferente. Tudo isso consideramos positivo. E o negativo de que temos falado não é o oposto disso. Não é tampouco uma síntese. Síntese implica reunião dos opostos, mas isso produz um novo conjunto de opostos. O negativo de que falamos é a total rejeição dos opostos. Quando rejeitamos totalmente o método, que faz parte do nosso condicionamento, pelo qual se procura modificar a psique por meio de esforço, de análise, então o nosso método é negativo. E só nesse estado de negação a mente pode ser inocente. Essa é a verdadeira mente religiosa. A pessoa religiosa não é aquela que crê que vai à igreja todos os dias ou uma vez por semana. Não é a que tem um credo que está escravizada a dogmas e superstições. A mente religiosa é de veras uma mente científica. Científica no sentido de que é capaz de observar os fatos sem desfigurá-los, de ver a si própria tal como é. O libertar-se do condicionamento requer não uma mente crédula, disposta a aceitar, porém aquela capaz de se observar de maneira racional e sã, e de perceber que, a menos que seja despedaçada a estrutura psicológica da sociedade, ou seja, o eu, não pode haver inocência, e que, sem inocência, a mente nunca poderá ser religiosa. A mente religiosa não é fragmentária, não divide a vida em compartimentos, ela abarca a totalidade da vida, a vida de aflição e dor, a vida de alegrias e satisfações passageiras. Uma vez que está totalmente livre da estrutura psicológica da ambição, da avidez, da inveja, da competição, de toda a exigência de mais, se acha a mente religiosa num estado de inocência. E só assim a mente pode transcender a si própria. E não quando crê meramente num além ou nutre uma certa hipótese relativa a Deus. A palavra Deus não é Deus. O conceito que tem de Deus não é Deus. Para se descobrir se existe isso que se pode chamar Deus, devem desaparecer totalmente todos os conceitos verbais e formulações, todas as ideias, todo o pensamento que seja reação da memória. Só então existe aquele estado de inocência, em que não há automistificação, nem o querer ou desejar resultado. E então poderá descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Assim a mente já não está em busca de experiência. Se ela busca experiência, é imatura. A mente inocente já não interessa a experiência. Ela está livre da palavra, ou seja, da capacidade de reconhecer com seu fundo de conhecimento. O reconhecimento implica associação, que pode ser verbal ou empírica, e sem essa associação, nada se pode reconhecer. A mente religiosa ou inocente está livre da palavra, livre de conceitos, padrões,
formulações, e só assim pode uma mente descobrir por si própria se há ou não há o imensurável. Talvez desejem agora fazer algumas perguntas pertinentes à matéria que estamos tratando. Pergunta: qual é a essência, o elemento fundamental do seu ensino? Resposta: isso seria um tanto difícil de explicar em poucas palavras. Como tenho procurado lhes fazer ver, o escutar é uma arte. Em geral, nós não escutamos, porque traduzimos o que ouvimos em conformidade com nossas reações de prazer e dor, em conformidade com nossos gostos e aversões, nossos conflitos e as formulações do que já conhecemos. Tampouco, em geral, vemos coisa alguma, porquanto tudo o que vemos, real ou visualmente, logo interpretamos dessa ou daquela maneira. Podemos olhar para uma flor botanicamente, mas bem poucos olham a flor não botanicamente. E essa é a única maneira de ver a essência, a beleza e o total esplendor da flor. Do mesmo modo, a sua percepção do significado do que estou dizendo depende da maneira como você esteve escutando todas essas palestras. Você não tem possibilidade de compreender se se limita a selecionar algumas ideias, conceitos ou opiniões. Se foi isso que você esteve fazendo, então, sinto dizer que essas palestras, para você, terão pouco significado. Ou escuta tudo, ou não escuta nada. E se escuta tudo o que estivemos dizendo, você pode perceber por você mesmo a essência, e não me perguntar qual é essa essência. Isso não é um hábil subterfúgio. Trata-se de um fato positivo. Não pode recolher num saco as águas do mar ou aprisionar o vento em sua mão, mas pode escutar os surdos rumores da tempestade, a violência do mar, sentir a força imensa do vento, sua beleza e indestrutibilidade, porque é preciso destruir totalmente o velho para que algo novo possa despontar. Pergunta: o que é a voz serena e suave da consciência? Não é a voz de Deus que se faz ouvir dentro de cada um de nós? Resposta: eu diria que convém desconfiar da voz serena e suave da sua consciência. Assim como devemos desconfiar e duvidar da voz de Deus dentro de nós. Essa voz se faz ouvir a todos os santos, a todos os generais, a todos os traficantes de guerras, tanto quanto a você e a mim. Essa voz deve ser totalmente rejeitada, porquanto nos extravia desastrosamente. A voz de Deus, na maioria das pessoas, é o próprio desejo delas, sua ânsia de identificação com um dado país, dada crença ou ideia. É fácil produzir a voz de Deus em si mesmo. Terrivelmente fácil. E se por acaso você é um organizador, um homem dotado de certa capacidade de oratória, você se tornará um líder e conduzirá seus semelhantes à destruição e às piores aflições.